e tal, uma coisa eu acho da hora, isso eu gosto. Demais. Penso. Vamos orar, queridos. Eu creio que Deus quer derramar algo em nossos corações hoje, espero que você esteja preparado, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos, de mais um dia buscarmos a Tua face. Recebemos agora, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, sabemos que ela é poderosa, sabemos que a Tua palavra é rica, é ela quem nos transforma, é ela quem mexe com a nossa estrutura, é uma semente poderosa que traz vida, transformação e mudança. Então vem com teu toque sobre as nossas vidas. Nós nos preparamos, Senhor, agora, nosso coração, nossa mente. Nós dizemos, aquieta-te, alma, porque te perturbas. Nós esperamos em Deus, nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós recebemos essa palavra em nossas vidas para que venha trazer, Senhor, frutificação, para que venha trazer mudança, para que venha trazer confronto, mas sabemos que é o confronto daquele que ama, chamando, eu tenho algo novo para mover nessa casa, eu tenho algo novo para mover nessas vidas, assim o Senhor nos diz, Ele tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas, mas é necessário nós permanecermos firmes. Então hoje, Senhor, nós nos preparamos para receber essa palavra, repreendido todo ataque das trevas, trazendo peso, cansaço, sono, distração, ou atrapalhar esse culto, ou ministério infantil, nós repreendemos na autoridade no nome de Cristo Jesus. Nós falamos mais uma vez, Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês e batam em retirada deste lugar, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar, mas aqui nós declaramos a presença, a unção e o poder do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nos cultos de domingo, para quem não tem conseguido estar com a gente, nós estamos ministrando uma série de mensagens falando sobre o deserto. Nós começamos a falar sobre o deserto, nós falamos sobre vários assuntos que quando nós falamos de deserto, o crente muitas vezes até se arrepia. Como é que você está? Estou no deserto, o sangue de Jesus tem poder. Você fica até doido, você fala, meu Deus, e agora? Só que nós vimos que o deserto ele tem uma função, uma missão. O deserto não foi feito para o crente morar, mas nós vamos passar pelo deserto. Mas no deserto nós sabemos que muitas coisas acontecem em nossas vidas. Nós falamos várias coisas aqui que eu não vou de forma alguma trazer o resumo. Se você quiser, depois você pode assistir pelo nosso Facebook, Bola de Neve Foz, pega os cultos de domingo, você vai conseguir pegar essas mensagens para a sua vida, que eu creio que será poderoso. Mas, nós ali falamos, neste domingo agora que passou, nós falamos sobre como muitos cristãos hoje, em nossos dias, eles têm negligenciado a batalha espiritual. Tá fazendo o tecladinho aí? Tá rolando aí? E, ó. Esse Nikezinho maneiro, está na maior estileira hoje, hein, meu? Ai, valeu, comando, desafio. Então nós falamos domingo sobre como nós não podemos, como cristãos, né, na verdade hoje, como muitos cristãos, têm negligenciado a batalha espiritual. Porque muitos negligenciam, porque nós hoje estamos nesse plano físico, e nós são poucos, ou alguns que têm um dos dons de discernimento de espírito, alguns têm visão aberta, que conseguem ver o mundo espiritual. Alguém aqui já teve alguma experiência dessa de ver o mundo espiritual? Deixa eu ver, com os olhos como você está me vendo, deixa eu ver aí quem teve. Ali, ó, algumas pessoas, não muitas, hein? Gente, eu talvez vou fazer de novo esse ano aí, estamos vendo certinho, mas no seminário dos dons do Espírito Santo. Bora, vamos lá? Para dar aquela despertada. Meu irmão, aqui é o ponto. Nós muitas vezes, por nós não enxergarmos o mundo espiritual, nós não damos moral para o mundo espiritual. E por não dar moral para o mundo espiritual, você acha que ele não é real. Então, a gente vive a vida como de uma forma natural. Você vive a vida de forma natural, naturalmente. Então, já que eu não vejo o mundo espiritual, não sei se é real, não sei como que é, vou fazendo as coisas acontecerem, a gente vive
de uma forma natural. E esse é o ponto onde muitos cristãos, muitas vezes, acabam negligenciando a batalha espiritual. Porque por não enxergar o mundo espiritual, não perceber o mundo espiritual, eles não dão crédito para o mundo espiritual e muitas vezes eles acabam nesse ponto vivendo de forma natural e aqui é o resultado que eles não guerreiam. Vou orar para quê? Contra quê? Nada a ver. É desse jeito, a vida é assim, vamos lá. Não, hoje é só um probleminha aqui, a gente resolve e já era. E eles esquecem muitas vezes do que existe uma batalha no reino espiritual. Então nós vimos na verdade domingo, por exemplo, o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, ele fala de uma armadura que o cristão tem. Mas ele não fala de armadura física, ele fala de uma armadura espiritual. Aí se nós pensarmos, eu não creio que Paulo falou para a gente ter uma armadura para bater selfie. Eu creio que Paulo falou para a gente ter uma armadura para ter a batalha. Ninguém vai falar, olha, então vocês vão ter uma armadura só para sair no rolê aí de boa, bem suave, fingir que tem alguma coisa, mas na verdade fica de boa que não vai ter nada. Não. Ali não é uma coisa somente qualquer, ele está falando de algo realmente espiritual. Quando nós estamos aqui, por exemplo, aqui nesse culto, nós não vemos aqui, porque nós não temos agora nesse momento a visão aberta. Mas se nós estivéssemos aqui, você não imagina o campo de batalha que está aqui. O inimigo tentando impedir você de ver a palavra, o inimigo impediu pessoas de virem para o culto. Quem aqui já tentou vir para o culto e é uma guerra para vir para o culto? Quem já tentou? Aí você imagina, nada a ver, meu irmão, é o Janho, é o diabo, é o inimigo falando para você, não vai! Ele faz de tudo para você não ir. Fura o pneu, o papagaio quer virar um Rottweiler. Você vê as coisas, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? É batalha. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo também falando que existem armas espirituais. Então, se tem uma armadura para a guerra, nós temos que saber guerrear. Nossa arma não é física, mas sim é espiritual. Então, nós buscamos as armas espirituais para poder guerrear. Então, se ele fala que tem armadura e se ele fala que também tem armas, é porque tem guerra. Então tem guerra pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, por tudo que a gente possa imaginar, existe uma guerra, aonde o inimigo fará de tudo para tirar o povo de Deus, o povo escolhido que receberam Jesus como Senhor e Salvador, para continuarem no plano de Deus. Ele vai fazer de tudo para tirar a gente do plano de Deus, para nos tirar do caminho do Senhor, e essa é a razão de muitos cristãos hoje estarem enfraquecidos na fé, por causa da negligência que eles dão na batalha, na guerra espiritual, na batalha espiritual, nas coisas espirituais. Muitos têm se enfraquecido na fé, muitos estão desistindo da caminhada do Senhor. Muitos olham hoje, eles não conseguem mais ver ou crer, ou perseverar e crer nas promessas de Deus para a vida deles. E isso é destruidor. Porém eu não creio que o Senhor, Ele deseja que os seus filhos vivam de qualquer maneira. Eu creio que o Senhor deseja tocar as nossas vidas para que possamos ver algo poderoso e maravilhoso. Então eu creio, irmão, que nessa noite, se você de alguma forma está se sentindo assim, enfraquecido na fé, você está se sentindo desanimado, você está se sentindo abatido, parece que você não consegue mais crer ou perseverar e saber que Deus tem promessa para você, eu creio que nessa noite o Senhor pela fé moverá em nossas vidas, virá com uma unção poderosa sobre mim, sobre você, para falar para você, você precisa crer, o Senhor tem promessas para a sua vida, o Senhor tem promessas para a sua casa, o Senhor tem planos para você, mas Ele fala para você, é tempo de você levantar para a batalha, é tempo de você levantar para a batalha, é tempo de você não abandonar a batalha, porque o Senhor moverá na sua vida, aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Eu creio que a cada culto o Senhor vem com uma unção para quebrar toda paralisação, toda frieza espiritual. E aqui eu espero que você abra o teu coração para entender o que acontece com as nossas vidas hoje, em nossos dias. Uma das coisas que eu vejo na palavra de Deus é que você vai ver sempre Deus de alguma forma trazendo um alerta para que os filhos dele pudessem enxergar o que está acontecendo. E o livro que nós vamos ler hoje, a palavra que nós iremos ministrar, está no livro de Judas. Capítulo único, só tem um capítulo, versículo 3. Aqui o livro de Judas, eu já vou dar um pano de fundo para vocês.
o livro de Judas não é o Judas o traíra, tá? Os caras falam Judas, pensa que é o traidor, olha lá o traíra escreveu um livro, os caras estão... Não, aqui é o Judas, o irmão de Jesus, ou como alguns falam, meu irmão de Jesus. Era um dos que estavam lá, não era o Judas o traidor. Mas aqui eu vou passar daqui a pouco um pano de fundo melhor para vocês, mas eu queria ler o texto que Judas fala. Judas capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, ó, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui mais uma vez você vê mais um texto de um homem de Deus falando o seguinte: estou falando para vocês batalharem. Se ele está falando de batalha é porque tem guerra. Batalha, tem fight. Então se ele está falando para vocês batalharem diligentemente pela fé, é porque tem alguma coisa querendo tocar a minha e a sua fé. E aqui eu quero que você abra o teu coração para ver onde a gente vai chegar. Como eu falei, o livro de Judas, Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, ou irmão de Jesus. Judas, ele muitas vezes no livro, você vê aqui nesse livro, que é o único capítulo, ele fala sobre pessoas que estão entrando no meio da igreja, que estão se infiltrando no meio da igreja, e pessoas que estão tirando as pessoas do caminho do Senhor. São pessoas que estão entrando com humanismo, são pessoas que estão barateando a graça do Senhor, são pessoas que estão falando que não, a graça de Deus pode fazer tudo, pode fazer o que você quiser, Deus já te perdoou, você continua fazendo o que você quiser, afinal de contas Deus é amor. E isso é um grande engano que tem levado muitas pessoas para a perdição e para a roubada e completamente fora do plano e do propósito do Senhor. Só que aqui você vê Judas, ele falando sobre apostasia doutrinária, ele também começa a falar de questões morais, está discutida, e muito de que Judas fala corresponde, por exemplo, até ao próprio livro de Pedro. Você pega a segunda epístola, a segunda carta de Pedro, você vê que muitas coisas acabam batendo ali. O segundo, terceiro capítulo bate muito com aquilo que Judas está falando aqui, e isso é muito interessante. Mas nós acabamos de ver que ele está falando para crente, para cristão, sobre um assunto muito sério, no meio de direções que ele está dando. Falou: galera, tudo bem, eu estou falando para vocês da comum salvação, eu queria falar de assuntos para vocês relacionados à salvação, a muitas coisas, contudo, olhando como vocês estão, e o que está acontecendo no meio de vocês, eu senti a necessidade, a obrigação, a missão de falar de algo que vocês não podem vacilar. Eu estou falando para vocês batalharem diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. E isso aqui, quando nós olhamos, meu irmão, isso aqui é algo muito forte. E isso é algo bem interessante. Então Judas, ele fala, coloca para mim o próximo aqui, ele fala aqui, ó: exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então aqui você vê ele, quando fala de exortar, galera, eu estou chamando vocês, galera, eu quero abrir os olhos de vocês, galera, eu quero falar para vocês, existe algo que vocês precisam estar atento. E ele fala, vocês precisam batalhar pela fé que foi entregue para vocês uma vez por todas. Agora, para você entender o que ele está falando aqui, nós temos que dar aqui um pano de fundo. Quando nós recebemos Jesus como o Senhor de nossas vidas, nós recebemos uma medida de fé. Quando você não tinha Jesus no coração, não caminhava com o Senhor, você acreditava no que você queria. Só que um dia, você, por exemplo, viu alguém pregando a palavra de Deus. Aí no dia que aquele cara está pregando a palavra de Deus, você falou: uau, isso daí mexeu comigo. E você agora passou a ter fé naquilo que está sendo pregado. E você agora recebeu aquilo que está sendo pregado. Vocês estão comigo aqui? Então ali ele recebeu uma medida de fé. A fé é a certeza que eu tenho de algo que eu não vejo. Então a fé nossa não é uma fé baseada no sentimento. Eu estou sentindo que vai dar boa. Não, crente não sente, crente tem certeza. A fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento. Você não sente fé, você vive fé. É diferente. Então você ali tem a certeza. E ali então, a partir do momento que você recebeu uma medida de fé, e você agora passa a crer no que a palavra de Deus diz. Se alguém falar para você: e aí, isso é o quê? Sei lá, cara, fui no culto diferentão lá, mano, os caras falaram de Jesus, eu recebi esse tal de Jesus aí, tá queimando meu peito, eu quero saber dele agora. Você agora recebeu uma medida de fé.
Você agora passa a caminhar segundo a palavra do Senhor. Só que aqui nós, agora, ao recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós entramos em uma jornada da vida cristã e não em uma corrida de 100 metros. Por exemplo, eu estou na caminhada com o Senhor, tudo bem que sem brincar, sem brincar desde 2001, mas se eu for contar desde a caminhada que eu conheço do Evangelho, são 40 anos de Evangelho, são 40 anos de igreja, são 40 anos, irmão, que eu tive contato com a palavra de Deus, que eu sei o que é Jesus, como que é, mas eu gosto de falar de 2001, é onde eu parei de brincar, falei, chega. Então desde 2001 até hoje aqui, são esses anos que eu tenho da minha caminhada com o Senhor, sem brincar, sem vacilar, mas momentos que foram difíceis na caminhada do Senhor. Só que aqui nós então entramos, não numa corrida de 100 metros, acabou, eu entrei numa jornada da vida cristã. E aqui é um ponto muito interessante, porque quando nós entramos na caminhada cristã, eu e você, nós temos uma missão, a missão de alimentar a nossa fé, alimentar aquilo que nós recebemos quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma medida de fé. Então todo mundo aqui que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu uma medida de fé. E essa medida de fé, no Seminário dos Dons eu falo melhor sobre isso, mas nessa medida de fé nós temos a obrigação, a missão de proteger, alimentar e fazer crescer a nossa fé. Só que o crente muitas vezes não se alimenta para aumentar a fé, para nutrir a fé, para fazer nada da fé. E a fé dele automaticamente continua de um jeito, meu irmão, onde o inimigo fala, uau, continua assim que eu estou gostando, você não vai sair da onde você está. E ali, meu irmão, é muito interessante, porque as pessoas por não protegerem, por não alimentarem, por não cuidarem da fé e nem batalharem pela fé, a maioria dos cristãos que não fazem isso, e isso é muito triste, essa é a razão de muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, termos pessoas que estão presentes no culto, mas não têm fé para crer no milagre. São pessoas que estão presentes na igreja, mas não têm fé para ver mudança, talvez num casamento, talvez numa área financeira, talvez numa área emocional. São pessoas que não têm fé para ter uma vida completamente mudada, não conseguem crer que Deus pode mudar completamente a vida dela. Então aqui são pessoas que não têm fé para ver o emocional dela transformado e ela ser completamente tocada pelo Senhor e ver uma vida plena. Então as pessoas, quando nós olhamos que estão assim, qual é o motivo dessas pessoas estarem assim? Se elas receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a razão delas estarem assim é porque elas não têm batalhado pela fé que foi entregue para elas. Porque Judas, quando fala para a galera, batalhem pela fé, o que ele está falando? Galera, se vocês vacilarem, até a fé que você tem de crer em Jesus Cristo, ela pode perder, você vai morrer. Se ele está falando para batalhar, é porque tem que batalhar. Se ele estivesse falando, não galera, não se preocupe, você recebeu Jesus, fica na boa, fica suave, senta aí, tranquilo, vai ser tudo de boa, vai ser automático. Não é isso. Ele fala, você tem a necessidade, você tem a missão de batalhar pela fé. Mas agora se nós olharmos, por que nós devemos batalhar pela fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago também fala, eu não coloquei aqui. Tiago fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, sem duvidar. Porque o que duvida, aí ele resumindo fala assim, não pense do Senhor que vai receber alguma coisa. Ele fala, peça com fé. Se duvidar, perde. Tiago fala, ele fala, peça para Deus com fé. Se você duvidar, ele mesmo escreve embaixo, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, para a gente poder entender, perguntinha de português. Se eu duvido, eu vou receber alguma coisa de Deus, sim ou não? Não. Então, a importância de eu e você batalharmos pela fé é isso. Porque se eu não batalho pela fé, a dúvida entra na minha vida. E se eu ando pela dúvida, eu fico sem receber nada do Senhor. Então, quando o Tiago está falando para batalhar pela fé, ele fala, galera, vocês precisam batalhar pela fé.
Vocês precisam batalhar para crer que dentro de vocês foram tocados pelo Senhor. A fé aqui não é um sentimento, não é pensamento positivo, bora, vai dar certo, bora. Não, a fé é o seguinte, ei, o que está na palavra do Senhor, eu creio que é real e virá na minha vida. O que está na palavra do Senhor é verdadeiro e virá na minha casa. Eu creio que as verdades que estão nesse livro tocarão a minha vida poderosamente. E agora, se nós olharmos aqui, uma das coisas que o inimigo mais faz é tocar as nossas vidas para de alguma forma eu e você possamos não crer, não caminharmos mais pela fé que agrada ao Senhor. E aqui o inimigo, ele vai atacar as nossas vidas. Agora, se você perguntar aonde que o inimigo vai atacar? A nossa fé. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, o inimigo, ele quer tocar aquela parte onde você acredita que Deus pode mover. É aquele local onde você crê que você é salvo, porque você crê em Jesus Cristo e caminha em obediência à palavra do Senhor. É nesse local que ele fala para você que ele vai querer tocar. Quem você pensa que é? Você pensa que ele vai mover na sua vida? Vai nada. Olha só o pecado que você fez no passado. Olha as porcarias que você viveu no passado. Você acha que a tua vida vai mudar alguma coisa? Ele não vai mudar a tua vida. Olha a lama do pecado que você entrou. Olha quanta podridão você se envolveu. O que ele está fazendo? Mexendo com a mim, com a sua fé. Porque ele sabe que pela fé, alguém que está com a fé blindada vai falar, você pode falar o que você quiser, mas eu confessei o meu pecado, eu fui limpo pelo sangue de Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pela fé na palavra você guerreia. É isso, guerrear. A hora que o inimigo começa a falar, quem você pensa que é? Eu amo essa parte. Somente o Filho do dono do universo. Eu fui aquele que fui tocado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu fui alcançado pelo Senhor. E isso faz total diferença nas nossas vidas. A batalharmos pela fé. Mas agora, quando nós olhamos o texto de João, capítulo 10, versículo 10, a parte A do texto. Nós citamos esse texto em muitos momentos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E muitas vezes nós aplicamos esse texto a bens materiais. Quando entra na nossa casa, eu tive esse caso. Pastor, pois é, o inimigo vem roubar, matar e destruir. Eu falo, irmão, pois é, aleluia, obrigado por fortalecer minha fé, aleluia. Nós olhamos somente para a questão material. Mas agora, o que o inimigo realmente quer roubar? O que o inimigo quer matar? O que ele quer destruir? Você acha que ele quer só roubar um carro? Não, vou roubar o carro, vai desestabilizar. Beleza, mas qual que é a finalidade dele? Não é somente o material. É mexer com a sua fé. O inimigo, ele primeiro vem roubar aquilo que fortalece a minha e a sua fé. Eu vou te falar como. Quando você pega a parábola do semeador, Jesus ele fala que o semeador saiu a semear. Ele está semeando, está lançando semente. Ele lança semente em um solo, o solo é duro, não penetra. Lança semente em outro, pouca areia, muita rocha. Lance em outro, cheio de espinho. Lance em outro, terra boa, frutificou. Então de 4 solos, somente um frutificou. Mas se nós olharmos o primeiro solo, é o que me chama a atenção. Porque Jesus ele fala, gente, o semeador é o Senhor e a semente é a palavra de Deus. O semeador está lançando a palavra. Ele quer que essa palavra encontre um coração para que venha frutificar, para que haja mudança, transformação. Só que no primeiro cenário que nós olhamos aqui, você vê Jesus falando o seguinte, Lucas capítulo 8, versículo 12. Ele fala, aqui caiu à beira do caminho, está falando da semente, a primeira semente. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Venha seguir, quem que vem? O diabo. E arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então aqui o texto fala, Jesus está falando o inimigo de alguma forma. A hora que a palavra de Deus é lançada, por um coração talvez ainda não está preparado para receber aquela palavra, a hora que a palavra está indo para tocar o coração, para trazer mudança, o inimigo de alguma forma ele consegue arrebatar aquela palavra. Essa palavra arrebata-lhes do coração significa afastar de alguém o que é dele. Então na hora que a palavra é lançada, o inimigo tenta afastar o que é meu e é seu.
o Senhor tem lançado a palavra de Deus. E nessa hora você vê que o inimigo ele vem roubar, ele vem retirar aquilo que está sendo lançado. Agora, por que o inimigo vem retirar a palavra que está sendo lançada? Porque a minha e a sua fé, um dos pontos que aumenta a nossa fé e fortalece a nossa fé, é ouvir a palavra de Deus. Coloca o próximo texto de Romanos, por favor. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, por onde vem a fé? A fé vem pela pregação. Agora, no exato momento, vocês que estão me ouvindo, atentos, vocês estão ouvindo a pregação. E a pregação de hoje vai começar a mexer com a tua fé. Você, a partir de hoje, vai começar a se fortalecer. Você que está recebendo e vivendo a palavra, você começa a se fortalecer no Senhor para permanecer firme. Então ele fala que a pregação da palavra faz a nossa fé vir crescer. Então quanto mais eu me encho da palavra, mais a minha fé é fortalecida. Mas o inimigo faz o quê? Ele mais tira a palavra. Se ele tirar a palavra, a sua fé não tem como crescer. E essa é a razão de muitas vezes crente tentar ler Bíblia, não consegue ler Bíblia, bate sono, bate cansaço, bate treta, não tem como, não consigo ler. Aí ele fala, não vai dar. Mas você já reparou que série a gente vira a noite inteira? Por quê? Porque ele sabe, se esse crente ler Bíblia, ele vai saber o que tem para ele. Se ele souber o que tem para ele, ele vai ser uma bomba no inferno. Nós não podemos fazer esse cara ler Bíblia. Se esse cara ler Bíblia, a fé dele vai crescer. Se ele ler Bíblia, ele vai saber quem ele é em Jesus. Se ele ler Bíblia, ele vai ter revelações da palavra de Deus. Não, ele tem que se manter escravo da gente. Ele tem que se manter aprisionado nisso. Ele não pode ter fé. Se ele tiver fé, ele vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu não quero que ele viva. Eu quero que ele viva o natural. Eu quero que ele olhe somente para esse plano. E aqui é o ponto que o inimigo faz. O inimigo rouba a palavra que de alguma forma vem ministrar. Gente, é o que eu falo para vocês. Vocês acham que é normal você falar, imagina, vou para o culto, chega vizinho que nunca chega, o familiar que nunca vem, tudo acontece, meu irmão, isso não é natural, isso é espírito, é alguma forma o inimigo tentando fazer você não ir. Sabe como é que eu lido quando chega visita em casa? Que bom que chegou, vamos para o culto agora, não, mas não quer, não interessa, é hora de culto, você quer, vai, não quer, tchau. Acabou, parceiro. Minha vida, minha fé, minha casa, minhas regras. Puxa, não sei se eu vou, se não vai, se eu vou, se não vai, se não vou, se não vai, bora! Se o cara chamar para o boteco, sai para o boteco, ou vamos lá no botequinho. Você é louco, mano. Eu quero edificar minha fé, eu quero fortalecer minha fé. Então o inimigo vai fazer de tudo para roubar a minha, a sua fé. E aonde ele começa? Tirando a palavra. Já teve culto que você entrou falando, mano, o que o pastor pregou? Quem já passou por isso? O que o pastor pregou? Meu Deus, está isso. Que oração que você fez para repreender o capeta que estava trazendo confusão na sua mente? A gente negligencia a batalha. Negligencia a batalha. E aqui está falando do quê? De pessoas que a sua fé tem sido tocada. Agora vamos lá. O inimigo rouba a palavra de nossos corações. A nossa fé na palavra cada vez mais começa agora a diminuir. Porque vamos lá, presta atenção em mim. Não leio Bíblia. Como é que eu vou crer naquilo que eu não leio? Como é que eu vou saber o que está à minha disposição daquilo que eu nunca li? Não tem como. Então, quando eu e você não lemos a Bíblia, o inimigo fala assim, uau, mais um dia que a fezinha dele podia crescer, mas não cresceu. Continua nesse nível raso. Isso vai ser muito bacana para você. Isso vai fazer você continuar vivendo a mesma vida que você está hoje. Mas eu creio numa geração que vai se levantar e falar, Senhor, eu desejo a Tua palavra. Eu quero a Tua palavra. Que a Tua palavra venha na minha vida. Senhor, eu farei de tudo, mas a Tua palavra, Senhor, chegará aos meus olhos. A Tua palavra chegará no meu físico. A Tua palavra transformará a minha vida. Porque eu sei que a Tua palavra é poderosa. Ela é uma espada de 2 gumes que separa a alma e espírito. Então vem tirar minha alma. Eu quero viver segundo o Teu espírito. Eu quero viver segundo a Tua palavra. Eu quero viver segundo a Tua unção. Então eu tomo a Tua palavra na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia.
Mas agora, o inimigo rouba a palavra. E o resultado é o segundo ponto, ele mata. Porque a hora que ele rouba a palavra, ele mata a fé, como nós falamos. Ele mata a nossa fé. E nós agora, por matar a fé, aqui é o ponto. Nós começamos a perder a consciência espiritual do que a palavra gera em nós. Aqui é o ponto que eu falei. Aonde você encontra crente que só vive da forma natural. Ele acha que o problema das finanças dele pode até ser uma questão administrativa, mas muitas vezes tem uma parte por trás. Ela acha que o emocional é uma questão, não, aqui de boa, vou dar um jeito, vou achar alguém que se eu encontrar aquela pessoa certa, a minha vida vai mudar. Ela projeta tudo na pessoa, só que ela não vê que é uma questão dentro dela que tem que ser tratada, trabalhada. Ela perde a consciência das coisas espirituais. Perde. Quando fala de bicho, quando você fala dessas coisas, o cara fala, ixi, mano, lá vem esses caras com esse papinho. Fala, por quê? Por não ler, não sabe o que é. Negligencia. Não tem mais consciência do que é espiritual. Lembro de uma vez, estava com a minha mãe, lá em São Paulo, na frente de casa. Eu gosto desse testemunho, acho que já contei para vocês alguma vez. E nessa, minha mãe, ela mora bem no meio. Antes era um monte de casa, mas foi vendendo aquele boom que teve uma época imobiliário lá em São Paulo. Os caras foram vendendo e hoje viraram um monte de cervejaria, um monte de pub, um monte de boteco, baladinha e tudo mais. Minha mãe está no meio. Falei, eita mãe, hein? Que orar para Deus mover, aleluia. Oh, é bom que eu já evangelizo um monte de bebão aí, né, meus caras já trançando as pernas. E eu tô lá com a minha mãe na frente de casa, os botecos cheios, bombando, fui fazer uma visita para ela, trocando uma ideia, de repente, eu bati um olho, o cara vindo na minha direção. O cara falou, Sal? Falei, e aí, mano? Eu conheci o cara, era um cara que a gente dava no rolê há muito tempo atrás, eu estudei com ele um tempo, estudei até com o irmão dele foi preso, ele estava num rolê errado, e eu vi que ele estava chapado. A pupila dele estava muito dilatada. Falei para ele assim, mano, você tá loucão. Eu tô. Falei, que bom que você está sendo sincero. Aí naquele momento, eu não vou esquecer essa cena. Minha mãe estava junto comigo. Eu falei, cara, que você está entrando nessa vida, mano. Você sabe que você não precisa ir nesse rumo. Deus tem algo bom para você, tem algo diferente. Aquele dia, eu vi o que é uma pessoa como um fantoche, como uma marionete na mão do inimigo. Ele começou a falar para mim assim, vou ter que imitar, gente, mas é sério. Sal, eu preciso de ajuda. Sal, eu preciso de ajuda. Ele começou a dançar, como se estivesse batendo uma música que era ele dançava, Sal, me ajuda, e ele chorava. Sal, eu preciso sair dessa, mas eu não consigo, e ele dançava. Sal, desse jeito, na minha frente, com a minha mãe. Olhei pra minha mãe e falei, bicho, tem bicho. Cheguei, peguei ele e falei, vem aqui, vamos orar para você. Na hora que nós começamos a orar, minha mãe já é meu pentecostal. No meio da rua, falei, eita glória, agora Deus vai tomar tudo aqui, aleluia. Agora o boteco vai se converter, pega a raça de víbora, aleluia. Meu irmão, começamos a orar, manifestou, tinha bicho, tinha tudo, no meio da rua. Mas aquele dia você vê alguém que foi tocado por Deus, para que de alguma forma a vida dele pudesse ser transformada. Então é alguém que está preso, é alguém que está amarrado, e era alguém que já esteve na igreja. Teve contato com a palavra, mas não batalhou pela fé. O batalhar pela fé é você guardar o que você recebeu de você, é você proteger, é você não negligenciar a batalha espiritual. É você ficar um olho no peixe e outro no gato. Tá aqui, o que é físico, beleza, tem que administrar legal. Mas opa, tá estranho esse negócio aqui. Vamos orar, fazer um jejum. Vamos para a guerra, vamos para o fight. Você tem que perceber isso. Só que o cristão, por muitas vezes não perceber, fica enfraquecido na fé. Negligencia, não consegue mais enxergar, olha somente o natural, não olha mais o espiritual. Aquele dia eu podia falar para ele, cara, você está muito louco, deixa quieto. Não, eu já percebi, tem bicho no cara. Meu irmão, quem começa a dançar no meio da rua sem música, chorando e falando, por favor, Sal, me liberte desse negócio? Ninguém, meu irmão.
O cara está tomado por um bicho. Está escravo da parada, nós estamos orando pelo cara, para o cara ser liberto. Então nós cremos nisso, numa geração que batalha pela fé, numa geração que protege o coração, numa geração que não deixa a fé morrer de forma alguma. Eu posso ouvir um amém, igreja? E é isso que o Senhor espera de nós. Mas agora, muitos, na hora que o inimigo rouba, mata a fé, qual é o objetivo final dele? As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Muitos não conseguem mais crer que Deus pode mover em suas vidas. E chegamos no terceiro ponto. O terceiro ponto é o destruir. O inimigo rouba, ele mata, rouba e destrói. Ele rouba, mata e destrói. O que ele rouba? A palavra. O que ele mata? A fé. O que ele destrói das nossas vidas? O inimigo, ele destrói os sonhos e os planos de Deus para as nossas vidas. Porque alguém que não tem mais a palavra de Deus, não crê mais em Deus. Por não crer mais em Deus, você acha que ele vai crer no plano de Deus? Nunca. Então o inimigo vem, ele rouba a palavra. Consegui. Já não pegou a revelação de hoje. Matou a fé. Fezinha tá mirrando. Para quem na igreja? Para quem no culto? Tá louco? Vou lá e nada muda, não sei o quê. Para quê? Para que essas coisas? Vamos lá. E ele vai indo. Aí o sonho, que sonho de Deus? Tem coisa do pastor. É papo de igreja. Ele não crê mais. E ele simplesmente está vendo a fé dele cair, meu irmão, cair. E isso é triste, e isso é destruidor, e isso acaba trazendo ruínas. Eu não coloquei aqui, eu achei que eu tinha colocado o texto, mas você vê, por exemplo, Paulo falando para Timóteo. Eu jurava que eu tinha colocado esse texto. Aqui, Timóteo 1. 1 Timóteo 1,19, está lá em cima, eu coloquei lá em cima. Olha só que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então dá para perder a fé, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Alguns acham não, outros acham sim. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ler de novo. Timóteo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa fé, vieram a naufragar na fé. Quando você naufraga, vamos pensar no navio. O navio saiu daqui, carregado, ele tem que chegar do outro lado do altar. Ele está aqui, no meio do caminho naufragou. Ele está bem ou está mal? Está bem ou está mal? Vamos pensar na fé. Recebeu a fé, tem que chegar até lá, o final da vida chegar bem, no meio do caminho ficou, a fé está bem ou a fé está mal? Então a fé, dá para perder a fé? Os caras naufragaram na fé, é só você pensar. Quem que naufraga e sobrevive? Então aqui nós temos que abrir os nossos olhos para ver como que nós estamos lidando com a nossa vida com o Senhor. Se você é alguém que brinca de igreja, eu vou dizer que você vai ter só esse resultado. Não espere receber algo a mais. Você vai ter aonde a tua fé te alcança. Você vai viver aonde a tua fé alcança. Grava isso, você vai viver aonde a tua fé alcança. Se a tua fé alcança isso, é só isso. Porque o justo viverá pela fé. Então aqui nós temos um cenário aonde nós encontramos hoje pessoas que, ao invés de batalharem pela fé, elas já estão entregando a fé. Elas estão naufragando na fé. Elas não acreditam mais. Elas podem ter o conhecimento de algo, mas ela não acredita mais. Então eu e você temos a missão de batalhar pela fé. Agora pergunta, você pode batalhar pela minha fé? Você pode batalhar pela minha fé? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então a pergunta é, se você não batalhar pela tua fé, quem vai batalhar por ela? Se você não batalhar pela tua fé, quem vai batalhar por ela? Se você não batalha pelo teu casamento, quem vai batalhar por ele?
Se você não batalha pela fé no teu marido, da tua esposa, para Deus abrir os olhos dele, para poder enxergar. Deus abre os olhos para que possa enxergar. Deus toca essa vida. Deus muda esse cenário. E aí é o resultado de não fortalecermos a nossa fé. A gente vive o nível raso em Deus. Nível raso. Você olha para os desafios e você fala, é impossível. Sabe por que a gente fala que é impossível? Porque a gente não tem a fé alimentada. Porque quando você tem a fé alimentada, você sabe quem você serve e quem está com você. Você sabe quem está com você. Você não está sozinho, tem alguém junto com você. E isso me faz lembrar de um grande desafio. Você conhece, meu irmão, assim, fácil. Davi e Golias. O texto fala que Davi... Deixa eu só diminuir um pouquinho esse aqui, ó. O texto fala, Golias se levantou e lançou um desafio. Imagina, o cara era um armário de quase 3 metros de altura, parceiro. Imagina o tamanho dos bíceps do cara, devia ser eu, o braço do cara. A galera olhava, todo mundo via. Me dá só um guerreiro para desafiar aqui. Só um guerreiro. Quem me vencer, está feita a coisa. Está feito. A gente vai se render. E o texto fala que os homens, presta atenção, o rei Saul não aguentou, arregou a batalha. Os homens olhavam para o gigante e eles também arregavam, porque eles viam o rei. Mano, se o rei arregou, quem somos nós para levantar? Se o rei que é o rei, o cara vai na batalha, não vai, quem somos nós? Não vamos dar ninguém. E aquele homem ficou durante 40 dias afrontando. Cadê? Me manda alguém. Tem alguém? Aí aparece um garoto, um jovem, com 3 pelos no peito. E aí, mano, é nóis. Vou enfrentar o cara aí. Saul olha pro cara e falou, você tá de brincadeira, piá. Como fala lá em Curitiba. Tá de brincadeira. Não pode ser. Não dá. Eu vou. Você sabe da história? Saul tentou colocar a armadura dele, de Saul, em Davi. Davi falou, cara, isso não sou eu, cara. Tira fora. Eu vou pra guerra. Mas o que me chama a atenção é que uma nação inteira, presta atenção, uma nação inteira foi liberta pelo Senhor atrás. A série de mensagens que nós estamos fazendo do povo de Israel. Sabiam dos milagres que Deus havia operado. Sabia das maravilhas que o Senhor tinha operado. Mas agora é um povo que sabia dos milagres que Deus fazia, mas não tinha fé para derrotar um gigante. Por quê? Porque aquele povo não alimentou a fé, não batalhou pela fé. Eles alimentavam o físico. Eles alimentavam a mente, eles alimentavam a razão, não alimentavam a fé. Então eles olhavam para o gigante e olhavam para o que eles tinham e falavam, é impossível, não dá, não tem como, não conseguimos. Em estrutura com a dele, eu vou tomar um couro, mas aí levanta um que não vai na força do braço. Levanta um que todo mundo zombou. Mas ele sabia como guerrear no campo de batalha. Olha que Golias olha para ele e fala assim, qual que é a tua, garoto? Vem para cima de mim com um pedaço de pau. Sou um cachorro agora? Você vem com um pedaço de pau para cima de mim? Vou acabar contigo. Davi fala para ele assim, mano, você não está ligado. Eu amo o que Davi fala. Porque, meu irmão, muitas da galera fala como se Davi fosse o cara que, humanamente falando, fez o negócio sozinho. Não. A frase dele entrega quem foi que moveu naquele cenário. Quem moveu sobre a vida de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Olha só o que Davi responde. Davi, porém, disse ao filisteu,
Tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então você não vê Davi falando: eu vou com a minha estratégia da fundinha mágica que vou jogar no meio da sua lata. Não, ele fala para o filisteu: cara, tem uma nação inteira que recuou porque não tem fé para saber o Deus que ele serve, mas hoje se levanta um homem, hoje se levanta alguém que fala: eu não vou na força do meu braço, eu vou na força do Senhor dos exércitos. Eu sei o Deus que move na minha vida, eu sei o milagre que Ele pode operar, eu sei as maravilhas que Ele pode fazer em nosso meio. É alguém que fala: é pela fé, é pela fé, é pela fé no meu Deus que eu vou viver de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se coloque em pé no seu lugar, aleluia. Oh, é pela fé que nós temos que batalhar. Se Judas fala: batalhe pela fé, porque nós temos que batalhar. O inimigo quer acabar com a nossa fé. Ele quer contaminar a nossa vida para que você não acredite mais nos planos de Deus. Ele quer fazer tudo para que você não creia mais nos sonhos de Deus. Mas hoje o Senhor fala para você: essa é uma noite onde o Senhor fala: não abandone a batalha, não abandone a batalha, não abandone a batalha. Ele moverá na sua vida. Feche seus olhos. É o tempo de você olhar para a tua vida. Você tem batalhado pela fé? Você tem batalhado pela fé? Você tem buscado nutrir a sua fé? Buscar a crer no Senhor, naquilo que Ele pode mover na sua vida, naquilo que Ele pode operar na sua casa. Se você ficar olhando como exército de Israel, não vai dar. Não vai ter como, o gigante é muito grande. Puxa, e agora? Eu não tenho estrutura para poder enfrentar ele. Meu Deus, eu não tenho condições financeiras. Ai meu Deus, e agora? Eu não sei como vai ser. Para de olhar para o natural e começa a olhar pela fé para aquilo que Deus está falando para você. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. É hora de você falar: Senhor, eu preciso do teu toque. Eu preciso do teu toque na minha vida. Eu preciso do teu agir na minha vida, da tua presença na minha vida. Olhe para dentro de você, veja como que você tem lidado com a fé que você recebeu, a porção que o Senhor entregou na sua vida. Você tem guerreado, você tem orado, você tem lido a palavra, você tem se alimentado da palavra. Ele quer mover na sua vida. Ele quer tocar a sua vida. Ele quer tocar a minha e a sua vida. E Ele fala para você: saia deste lugar de paralisação, saia deste lugar de mornidão. É hora de você batalhar pela fé. É hora de você alimentar a tua fé. É hora de você se fortalecer. É hora de você buscar algo novo da parte do Senhor. É hora de você buscar mais. É hora de você buscar mais. Ele quer mover mais.